Olha, a gente continua com o programa Tribuna Livre. Na abertura do nosso programa, nos detalhes do programa Tribuna Livre de hoje, nós anunciamos a presença aqui e a gente recebe com muito carinho do Jean Carlos. Ele é conselheiro tutelar, presidente do Conselho Tutelar aqui da cidade de São Miguel dos Campos. E a gente tem o prazer de receber aqui no nosso programa, mais uma vez, a enfermeira Isabela. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a Semana Municipal de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Então, nós vamos agora para a entrevista. Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, é com um grande prazer que a gente recebe mais uma vez aqui no nosso programa o nosso amigo Jean. Eu digo, é amigo do programa Tribuna Livre há muitos anos, né? Sempre está com a gente, sempre que a gente precisa de alguma informação na área, né, que ele atua, na área do Conselho Tutelar, e que está sempre aí à disposição. Jean, muito bom dia, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. É um prazer estar aqui enquanto conselheiro tutelar para falar sobre esse evento tão importante que é essa Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência, e aproveitar a grande audiência do programa Tribuna Livre, que a gente pode chegar onde o Conselho Tutelar não pode, onde a saúde não pode, que é no carro das pessoas, na casa e nos seus comércios, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Muito bem, muito obrigado. Olha, também a gente recebe com muito carinho a Isabela, já esteve aqui outras vezes, né? Explica assim muito fácil para que todo mundo possa entender. Então, Isabela, bom dia também, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E hoje é um dia muito importante e gostaria muito de agradecer, né, pelo carinho, por abrir sempre as portas, né? E esse tema é um tema de extrema importância, né? E o tema da gravidez na adolescência é um tema que gera muito impacto na vida da família e na vida do adolescente, principalmente do adolescente, né? Atingindo aí fisicamente, mentalmente, né? E isso daí, para a gente da área da saúde, é muito importante a gente estar sempre levando essas informações para prevenir, né? Nosso objetivo, o objetivo da Secretaria de Saúde, né, tá levando essas informações para evitar, né, esse tipo de acontecimento. Ótimo. Vou pedir licença ao Jean para a gente começar justamente com a Isabela e perguntando quando a gravidez é considerada precoce? Então, Álvaro, o que é que acontece? A Organização Mundial de Saúde, né, ela fala que antes dos 19 anos, né, essa gravidez ela é precoce. Então, a gente sabe, né, que existem muitos casos de adolescentes de 12, 14, 15 anos gestante, né? E o que é que acontece? O órgão da adolescente ainda está se formando, ainda está em transformação. E tudo isso pode acarretar diversos fatores de riscos, que eu vou falar daqui a pouquinho, esses fatores que podem estar acontecendo com essa adolescente. Certo. Jean, um trabalho também que é muito importante para o Conselho Tutelar, de acompanhar isso, né, de orientar também. Então, o que é que você diz sobre o que é que vai acontecer essa semana, qual a programação, o que é que tem aí de importância? Trazendo um pouco sobre o tema da gravidez na adolescência, a gente percebe que hoje os índices estão, infelizmente, crescentes. A gente vê muito na TV adolescentes de 12, 13 anos engravidando. Infelizmente, é uma realidade aqui também do nosso município. Sabemos que a menor que 14 anos, a adolescente não pode ter nenhuma relação sexual, nenhum ato libidinoso, porque é um crime de estupro de vulnerável. Só que, infelizmente, as pessoas não têm essa mentalidade. Muitos pais entendem que é comum, porque é uma questão que ela, quando é mais nova, também engravidou, começou um relacionamento aos 12, 13 anos. Então, a gravidez na adolescência é uma preocupação, e para o Conselho Tutelar, principalmente, menor que 14 anos, porque é questão de um crime. Acima disso, também não é que o adolescente já pode ter uma vida sexual ativa. Tem que ter todas as preocupações, todos os cuidados, porque a gente sabe que acaba acarretando algumas dificuldades, não só para adolescente, também para a família.
enquanto conselho tutelar, que é o órgão que está na ponta, que é o órgão que está ali atendendo a criança e o adolescente todos os dias, a gente percebe que esse prejuízo traz para a mãe, que é adolescente, e também para a criança. Então, a gente estava comentando lá no conselho que, ultimamente, está numa crescente de crianças que teve que ser retirada dos seus pais, que são adolescentes por questão de negligências. Então, o que a gente percebe? A adolescente de 14, 15 anos teve uma violação, já está grávida, vai ter o bebê. Pronto. Depois que teve, muitas vezes a família não está pronta, a adolescente não está pronta e não está cuidando bem da criança, agredindo fisicamente, negligenciando os cuidados básicos, e aí tem que ter a intervenção do conselho tutelar. Já é uma outra etapa, né? Uma outra etapa e um outro problema. Infelizmente, a gente está fazendo aqui só no meados de um ano passado para cá, a gente já teve que ter uma situação em 4 adolescentes que teve que não perder, está num processo ainda de recuperação de guarda, alguma coisa do tipo, que a criança teve que ser retirada da mãe e ser entregue a um familiar ou até mesmo na casa lá. Então a gente percebe que é um impacto no momento da gravidez e é um impacto posteriormente porque a mãe não está pronta para cuidar daquela criança. Então, não pode pular as etapas. A infância tem a sua etapa, a adolescência também, e a etapa tem que ser cumprida à risca. Infelizmente, não está sendo muitas vezes, mas lembrando, enquanto conselho tutelar, que a responsabilidade é de você, pai, você, mãe que está nos ouvindo, de estar cuidando e protegendo seu filho e a sua filha. Certo. Eu só gostaria que você desse mais um pouquinho de ênfase da idade dos 14 anos. Até 14 anos, não importa se essa adolescente já tem relações há muitos anos, não importa se ela já tem um filho, 14 anos, até 14 anos é estupro de vulnerável. É importante a gente explicar isso, porque algumas pessoas dizem, não, mas ela já namorou, ela já foi casada, ela já teve filho. 14 anos, até 14 anos é estupro de vulnerável. Acabou-se. Adolescente ou criança até 14 anos tiver relação sexual ou qualquer ato libidinoso, mesmo que seja consentido, com consentimento ou não, é estupro, ponto. Foi praticado por outro adolescente, então o adolescente responde medida socioeducativa ou algum tipo de processo. Foi por um adulto, o adulto pode chegar a ser preso comprovando que foi ele. Então é muito importante que não pule as etapas. Estamos falando hoje sobre gravidez na adolescência. Então, até 14 anos é estupro, é crime. A partir de 14 anos, se depende se for aliciamento ou exploração sexual, também é crime. Só que é importante que as pessoas entendam que, de acordo com a nossa colega a enfermeira Isabela, a Organização Mundial de Saúde entende que até 19 anos seu corpo não está pronto para ter uma gestação. Infelizmente, tivemos casos aqui em São Miguel recentemente de uma adolescente de 12 anos. Então, assim, ela saiu da infância, deixou de brincar de boneca um dia desse e daqui a pouco está com um bebê no seu colo. Então, essa criança, essa adolescente tem a capacidade de cuidar de outra criança? Não tem, porque o corpo dela ainda está em formação. A mente dela ainda está em formação. Então, esses prejuízos são naquele momento da gravidez, o pós-parto e também na criação. Quando a adolescente tiver 18 anos, já tem uma criança de 6, 8 anos. Então, assim, é muito complicado isso e cada etapa tem que ser cumprida. E é papel da família, da sociedade, do Estado. O ECA diz que a família faz a sua parte, a sociedade faz a sua parte conscientizando e denunciando, e o Estado, enquanto conselho tutelar, está aqui. Aconteceu a violação, vamos ter que agir. Muito bem, vou voltar agora para a Isabela e perguntar quais os impactos físicos da gravidez na adolescência. Então, os impactos, né, físicos, principalmente, a gente percebe muito a questão emocional, né? Nós que estamos ali na ponta, né, da UBS, que recebe muito esses adolescentes, a gente percebe muito a questão emocional de ficar com depressão, crise de ansiedade, né? Imaginando o que é que vai acontecer dali para frente, né? Como é que vai conseguir administrar, né, a sua vida, a vida da criança, os estudos, né? Na maioria das vezes, né, a questão do estudo atrapalha muito, né? Uma criança de 13, 14 anos gestante, na maioria das vezes, ela não vai conseguir concluir
ela vai ter que provavelmente ela vai ter que parar, né? Porque vai ter a questão de quando for ter o bebê, de quando for parir, vai ter, né, a questão de amamentar, de toda essas orientações, esses episódios causam impacto e tudo isso causa também consequência na vida dessa adolescente. E a gente sempre está orientando, né, que esse processo de iniciar precocemente, né, o ato sexual, ele não pode acontecer, tá? A gente orienta que tudo tem seu tempo, tudo tem as suas etapas e que eles não pulem essa etapa. A etapa de ser criança, adolescente, é uma etapa muito legal, interessante, de estar ali se dedicando principalmente para estudar. A importância, né, dos pais e dos responsáveis por essas crianças também é muito grande, de estar orientando, né? Há um tempo atrás a gente tinha um tabu maior, o pai e mãe não falavam muito sobre isso e as crianças aprendiam a maioria das coisas na rua, na escola, e às vezes não era um ensinamento correto. Então a importância do pai, da mãe, do responsável, tá ali junto, acompanhando, orientando, chamando, né? Dando dicas a essa criança. E você falou aí uma coisa na primeira etapa que a gente conversou, sobre o corpo fisicamente não está preparado para isso, né? Exatamente. E o que é que a gente nota, Álvaro, também, né? O que é que os adolescentes, eles nos relatam que têm vergonha de conversar principalmente com o pai, né? Com o pai, com a mãe, né? Sobre esse assunto. E, de fato, é um assunto muito delicado. Então, assim, eu oriento, né, aos pais, principalmente a mãe, né, desse adolescente, a conversar sobre esse assunto. Porque o que é que acontece quando a gente não tem informação, né? Quando a gente não tem informação, a gente vai fazer o que vem na nossa mente. Então, isso pode estar acontecendo com esses adolescentes, tá? Principalmente, a informação é muito interessante de vir de dentro de casa. A gente faz o nosso papel como enfermeira, né, como profissional da saúde. A Secretaria de Saúde também sempre está fazendo o seu papel com relação, fazendo a questão de palestras, né, que é com relação às informações, mas os pais, a mãe dessa criança, desse adolescente, é muito importante chegar e conversar, explicar tudo certinho. E para as próprias crianças, vou falar um pouco aqui, que a gente tem algumas crianças e adolescentes acompanhando, você tem vergonha de conversar isso com seu pai, com a sua mãe? Talvez uma irmã mais velha, talvez a professora, né? Talvez as escolas hoje, a maioria tem psicólogos, né? Tem pessoas que podem orientar, né? Às vezes até uma vizinha, uma pessoa que eu não falo para minha mãe, mas eu tenho mais abertura para conversar sobre isso com a vizinha. Então, procurem orientação, eu acho que isso aí é muito importante. Só para a gente concluir aqui com a Isabela, existe alguma vacina para o adolescente tomar? Então, existe sim, né? Uma delas é o HPV, né? O HPV, essa vacina está disponível em todos os postos aqui do nosso município, certo? O HPV, ele previne, né, contra o vírus do HPV, ou seja, aquele adolescente, né, que tem relação precocemente cedo, né? E daí a gente orienta que quem ainda não tomou, se dirigir a uma unidade básica de saúde. E a idade, Álvaro, para ser tomada, tanto meninas quanto meninos, é a partir dos 9 anos de idade. 9 anos até 14 anos. E agora se estendeu mais um pouco, né? Agora, você que não tem comprovação de nenhuma dose, né? Eu tenho 15 anos de idade e não tenho comprovação. Você pode tomar até 19 anos de idade. Você pode estar se dirigindo a uma UBS e estar tomando sua dose, única dose, que agora só é uma, né? Antes eram 2 doses, agora é apenas uma. E está se dirigindo para estar aí se prevenindo contra o vírus. Certo. Houve de início, né? Os pais criaram, não vou levar porque isso vai antecipar, vai abrir a mente das crianças, dos adolescentes para isso, né? Para o sexo, né?
Então, não existe nada disso, é para as pessoas tomarem independente. Você não precisa ter vida sexual para poder tomar. Devem tomar todas as crianças e adolescentes a partir de que idade e até que idade? Só mais uma vez para reforçar. Isso, só frisando, né? Só reforçando, a idade é entre 9 a 14 anos, no calendário vacinal, certo? De 9 a 14 anos, tanto para meninas quanto para meninos. Mas existe também uma exceção para esses adolescentes que não têm nenhuma dose, tá? A partir dos 15 anos, eu tenho 15 anos, posso tomar, pode tomar sim, até 19 anos de idade. E é uma dose? É uma dose só. Uma dose. Tomou uma vez, não precisa mais? Não precisa tomar mais. Ótimo, ótimo. Muito bem. Mais alguma coisa nessa área aí da saúde que você gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? Então, Álvaro, eu gostaria de frisar que tanto os pais quanto esses adolescentes, né, que estão nos ouvindo, né, hoje, eu peço que, se tiverem alguma dúvida com relação a esse tema, que nos procure, né? Procure a enfermeira do seu postinho mais próximo, né? Pode me procurar também lá no posto no Tabelião, para a gente discutir sobre esse assunto. Quando a gente fala desse assunto, gente, não é incentivando o adolescente a iniciar a prática da vida sexual, tá? A gente fala para, de fato, orientar e prevenir, né, que esse adolescente ele venha estar praticando esse ato, né, precocemente, e principalmente a gente fala sobre a questão de prevenção, né? Porque a gente sabe que quando a gente não se previne, principalmente, né, com o preservativo, a gente pode estar adquirindo diversas doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, a nossa preocupação também é isso. Não apenas também na gravidez, mas também as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Certo? Muito bem. Voltando agora para o Jean, agradecendo mais uma vez à enfermeira. Voltando aí para o Jean. Jean, para a gente fechar, o que é que você gostaria de acrescentar? Estava tão bom ouvindo a Isabela. Não, tava. E eu, por mim, ficava a manhã toda aqui, porque é muito interessante, é um tema muito interessante, e a gente sabe que a gente está ajudando aí as pessoas, aos pais, às mães, os responsáveis, e os próprios adolescentes, né, que são ouvintes e são telespectadores do programa. Como foi dito, o impacto da gravidez da adolescência na vida dos jovens são grandes e acaba atrapalhando também a questão de estudos, traz um impacto também para a saúde. Então, aqui tem algumas secretarias que estão envolvidas, Conselho Tutelar, a Secretaria de Infância e Juventude, que é a Sergipaz, em nome do diretor da Infância, meu amigo, e esse conselheiro tutelar, o Amaury, e a Mônica, que é a secretária da Infância, Secretaria de Saúde, Educação e, como já falei, CMDCA. Então, assim, é importante que todo mundo esteja unido para poder prevenir essa dificuldade que estamos tendo hoje no município. Então, começamos ontem a questão de palestras nas escolas. Hoje estamos aqui no Tribuna Livre. Hoje vai ter outras rodas de conversa nas escolas também. Dia 12, mobilização e distribuição de cartazes nas escolas, UBS e prédios municipais. Na quinta, dia 13, vai ter um momento com os grêmios estudantis das escolas. Então, assim, é importante que, através do grêmio, vai conseguir disseminar com outros alunos. Na dia 14 vai ter um evento importante, que é a capacitação da rede. O doutor Marlison Andrade, junto com a Secretaria de Infância, vai promover esse momento. O promotor, que inclusive já veio aqui no seu programa, ele vai estar capacitando a rede como agir em determinadas situações. É importante que a gente tenha uma rede capacitada, que é a SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos, que tem que estar capacitado para poder atender a criança e o adolescente. E no dia 18 vai ter o dia D da semana, que é um momento nas escolas. Cada conselheiro, cada enfermeiro, cada agente da Secretaria da Infância vai estar em uma escola para poder conversar com os alunos. Então, você percebe que é uma semana muito importante. A gente, enquanto conselheiro tutelar, e Isabela, enquanto saúde, estamos aqui na rádio, chegando aqui para falar com o pai, com a criança, com o adolescente, que seu programa tem uma grande audiência. Então, assim, muitos pais estão agora em trabalhar e estão lá no carro, eles estão ouvindo isso, e vai se atentar sobre isso. Então, a gente vai na escola conversar em loco
com a criança, com o adolescente. Vai ser feita distribuição de cartazes. Então, é um momento de abranger e tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis para conscientização sobre a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Então, é um momento muito importante. Enquanto Conselho Tutelar, para finalizar minha participação, estamos à disposição da sociedade, sempre que eu posso, gosto de frisar, todos os dias da semana, de domingo a domingo, 24 horas por dia. A sociedade precisou, o Conselho Tutelar está à disposição para atender a todos. E não posso deixar de passar o contato, 9147-6491. Então, você que tem o Instagram, pode ir lá no Conselho Tutelar SMC e também pode entrar em contato conosco através do telefone, 99147-6491. Estamos à disposição da sociedade. Muito bem, quero agradecer a presença de vocês. Foi um prazer mais uma vez receber. As portas estão abertas. Então, obrigado, Jean, conselheiro tutelar, Jean Carlos, presidente do Conselho Tutelar, também a enfermeira Isabela, que já vem aqui, está sempre as portas abertas. Sempre que você quiser vir, é um prazer muito grande receber. Eu te agradeço a presença de vocês.